Olá, tudo bem? Que a maravilhosa graça do Senhor seja conosco hoje e sempre. Amém? Hoje nós vamos iniciar mais uma série sobre oração. Tema maravilhoso, não é verdade? E esta série é bem interessante porque ela vai nos ajudar a caminhar com Jesus, a andar do lado dele, observá-lo em oração e aprender com as suas orações, da maneira que ele orava, para que nós possamos aplicar estes princípios às nossas vidas. Porque eu creio que a oração é o princípio fundamental para a vida cristã. O tema da mensagem de hoje, então, é: para Jesus, a oração era prioridade. A grande pergunta é: e para você? E para mim? E o texto básico está em Lucas capítulo 5, versos 15 e 16, que leremos daqui a pouquinho. A ideia nessa série, como eu disse, é caminhar com Jesus e aprender com ele, com a sua prática de oração e então aplicar nas nossas vidas. Norman Vincent Peale, escritor americano, ele diz que a oração pode dar-nos novo frescor e nova vida todas as manhãs. Que interessante, né? Daí a importância de nós investirmos tempo em oração diante de Deus. Você não acha que isso é importante? Olha, se você tem dúvida, é só caminhar com Jesus. É só observar a vida de oração de Jesus. Aliás, no texto que nós selecionamos hoje, Lucas 5, versos 12, verso 15 e 16, o que antecede a esse texto, o contexto, é a cura de um homem leproso. E então, com esta cura, o prestígio de Jesus cresceu bastante, muitas pessoas, a grande multidão estava atrás dele, e então ele tinha que atender essas pessoas, orar com elas, curá-las. Isso fazia com que Jesus estivesse sempre muito ocupado. Eu quero ler o texto para vocês agora. Lucas 5, versos 15 e 16, nesta versão diz assim: mas as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, e muita gente vinha para ouvi-lo, para ser curada das suas doenças. Porém, Jesus ia para lugares desertos e orava. Olha só que interessante esses dois versículos. O primeiro mostra da fama de Jesus, como as multidões acorriam a ele, como ele estava sempre muito ocupado. Entretanto, Jesus encontrava tempo na sua agenda para estar em comunhão com o Pai, para estar em oração. O versículo diz claramente: mas ele retirou-se para o deserto para orar. Na minha versão diz que ele ia para lugares desertos. Jesus ia para lugares desertos a orar. No original grego, a forma gramatical, o tempo gramatical dá a ideia de que isso era uma constante em Jesus, que ele constantemente ia para lugares desertos para estar em oração. Portanto, esses versos falam daquilo que Jesus praticava, como ele praticava esse hábito. Em outras palavras, a oração era um hábito constante. Se era um hábito, era constante na vida de Jesus, ele então valorizava essa prática da oração. Isso nos aponta, por sua vez, quanto isso é importante para nós. Se Jesus, o Filho de Deus, valorizava, reservava tempo, investia tempo para estar com Deus, quanto mais nós, não é verdade? Essa importância é muito grande na vida de Jesus, ainda que ele fosse o Filho de Deus. Todos nós, de uma forma ou de outra, reservamos tempo para várias atividades da nossa vida. A questão, portanto, queridos, não é tempo. Não é se temos tempo ou não temos tempo para orar. Até porque, como Jesus, nós também temos 24 horas todos os dias. Portanto, a questão é uma questão de escolha, é uma decisão que precisamos tomar. A pergunta a ser feita, então, é: qual a prioridade que a oração tem na nossa agenda diária? É a oração uma das nossas principais prioridades, como foi para Jesus, de tal modo que ele deixava aquela multidão, todo aquele alvoroço, toda aquela agenda lotada, ele deixava tudo aquilo para passar um tempo a sós com Deus? Nós precisamos tomar uma decisão séria sobre isso em nossas vidas também. Ou
nós vamos deixar que as atividades façam a nossa agenda. Nós precisamos fazer as nossas agendas sobre isso. Ou nós vamos ficar apenas usando o tempo que sobra, se sobrar, para estarmos com aquilo que é mais importante, que é Deus, se houver tempo. Porque nós temos que dividir o tempo com televisão, com o trabalho, com as pessoas que amamos, com o WhatsApp, com o Facebook, com o YouTube, com tantas outras coisas. Nós precisamos, então, pensar que Deus precisa ser prioridade em nossas vidas. A vida de oração de Jesus, portanto, nos ensina a encontrar tempo para a oração, a nos levantar mais cedo de manhã, a nos retirar, nos apartar da multidão, das pessoas, dos afazeres, das coisas do dia a dia, para investirmos tempo de estarmos com o Pai. O Abade Pierre, ele fala que a coisa mais gloriosa e sublime não é a salvação. Olha que interessante, ele diz que a coisa mais gloriosa e mais sublime é a comunhão com aquele que nos dá a salvação, ou com aquele que nos deu a salvação. Que descoberta maravilhosa, né? A coisa mais importante da nossa vida deveria ser estar ao lado do Pai, na comunhão do Pai, na presença do Pai. Então, queridos, vamos realinhar, aproveitar esse tempo de pandemia para realinhar as nossas prioridades, né? A criar um hábito abençoador de estar na presença de Deus, de estar em conexão com o Pai logo cedo pela manhã, ao dormir e a cada momento do dia, porque, queridos, isso é vital para a vida cristã. Portanto, deve ser prioridade em nossas vidas. A oração era prioridade na vida de Jesus. Deve ser também na minha vida e na sua vida. Amém? Deus te abençoe. Deus nos abençoe a conseguirmos, a abrirmos espaço na nossa agenda para aquilo que é mais importante, o essencial para nós, estar com Deus. Deus te abençoe.